A graça e a paz, meu amigo do canal. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa série Fundamentos da Fé e hoje tratando ainda sobre o assunto humildade como uma escada para a honra. A questão é que nos ensinos de Jesus nós encontramos um lugar de destaque para a humildade. E daí nós estamos aqui analisando mais profundamente essas questões. E um ponto que me chamou bastante a atenção quando a gente trata sobre humildade tem a ver com a resposta para uma pergunta, que é como vencer a necessidade de ser melhor. Muitos de nós já passaram por algum momento, alguma situação em que talvez você e eu tenhamos nos manifestado com uma espécie de complexo de superioridade. Nos movimentamos, ou falamos, ou agimos de uma forma que aparentou superioridade. Por mais que nós afirmamos o contrário, quando agimos dessa maneira, nós estamos duvidando da nossa própria capacidade, das nossas próprias competências, numa necessidade de autoafirmação. Se sentir superior é, na verdade, um mecanismo para camuflar o seu sentimento e o meu sentimento de inferioridade. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos tratar de como identificar, vamos aprender como identificar esses comportamentos e vamos perceber também que os mais santos também travaram a mesma luta. Fique comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir juntos como vencer a necessidade de ser o melhor. Vimos que a humildade é uma escada para a honra. Então, como vencer a necessidade de ser o melhor? Daí, nós vamos entender que até os mais santos travam essa luta. Eu tenho um exemplo aqui bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 18 de Mateus, e em Lucas, no capítulo 9. Nós podemos encontrar os discípulos perguntando, e eles meio que disputaram entre eles quem seria o maior no reino dos céus. E resolveram perguntar ao mestre sobre o assunto. E Jesus coloca uma criança no meio deles e dá a seguinte resposta: aquele que se tornar humilde como esta criança, esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Então a resposta de Jesus é muito pedagógica, mas ela tem a ver com todo o contexto que os discípulos estavam vivendo. Mateus, o evangelista Mateus, o evangelho de Mateus, ele ensina muito assim, por blocos. Então, para entender os ensinos, a gente tem que olhar para todo o bloco de ensinos, não só aquele capítulo. Isso é uma boa interpretação bíblica também. Toda a orientação sobre interpretar a Bíblia nos leva a entender os contextos, tanto anterior como posterior dos textos. Então, eu quero levar e convidar você a ir para o capítulo 16, antes de entendermos essa conversa de Jesus com os discípulos sobre quem seria o maior. E voltando então até o capítulo 16, para a gente poder compreender a pedagogia do reino, para a gente poder compreender a pedagogia de Jesus como um grande leitor de pessoas e mestre por excelência, ele está continuamente ensinando seus discípulos. Então, ele é intencional no que faz. Então, no momento, no capítulo 16, os escribas, os fariseus, aqueles que eram os letrados do tempo de Jesus com relação às coisas, os assuntos teológicos, com relação ao Antigo Testamento, com a interpretação da lei mosaica, enfim, aqueles que tinham a função de ensinar as pessoas e o povo daqueles dias sobre as coisas de Deus. E sabiam muito, estudavam muito, se dedicavam a isso, porém eles tinham uma conduta que era vista por Jesus e apontada por Jesus como uma conduta inadequada, já que traziam consigo o orgulho, né, o sentimento de altivez por trás daquela condição de ensino, né, de quem deveria ensinar a palavra. Então, vamos perceber que numa determinada situação, lá no capítulo 16, os fariseus e os saduceus, eles pedem a Jesus um sinal que aquelas coisas que ele operava e fazia eram de fato coisas de Deus, eram coisas que podiam ser
aceitas como vindas do Deus único que eles serviam. E Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, conhecendo o seu orgulho, a sua inveja, então Jesus olha para eles e simplesmente diz que não vai dar nenhum sinal, que vai ficar apenas o sinal de Jonas. E, enfim, mudando a conversa, ele vira para os discípulos, então, e diz lá para os discípulos que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus. Ora, quando a gente pensa em fermento, é uma coisa tão pequena que é capaz de levedar o todo. Então, por exemplo, o fermento da massa é tão pouco, mas que leveda toda a massa, fermenta toda a massa. Então, e ele repete isso por pelo menos 3 vezes. Ele, no capítulo 16, no verso 5, no 6 e no 12, ele repete esse cuidado. Então, os fariseus eles tinham hábito de se vangloriar. Eles tinham mania de inferiorizar as pessoas, apontar os defeitos, fazer comparações das mais diversas, comparando-se de si para si mesmo, como eles fossem um modelo a serem seguidos, né? E aqueles que não fossem iguais em seus hábitos, seus costumes, eram pessoas inferiores ou não aceitas, ou como que excomungadas, né? Do convívio ali religioso. A crença que de ser amado por pessoas quando se faz alguma coisa ou quando se tem conquistas, é de uma mente que está continuamente com esse complexo de superioridade, já que o amor ele não se compra, o amor não se merece, o amor é de graça, como diz a canção, né? De graça o recebe. Então, conhecer Jesus é exatamente entender que o amor é de graça, que não se merece. Então, não precisamos nos movimentar continuamente para ser aceitos pelas pessoas por aquilo que fazemos. Então, essa visão distorcida também passa a ser até exagerada, já que a pessoa com esse ar, com esse sentimento, ele passa a exagerar em como ela enxerga suas próprias capacidades. Ela se vê em alto grau, assim, ela acha que suas capacidades são muito mais relevantes do que talvez sejam. E existem, então, demonstrações contínuas e constantes de inveja. Isso acontecia muito com os fariseus. Eles tinham inveja do ensino de Jesus, do amor das multidões por Jesus e do poder de Deus que operava através da vida de Jesus Cristo. E da forma humilde e simples que ele fazia essas coisas. Então, para eles que buscavam um reconhecimento, e isso ficava muito claro no seu jeito de ser, né? A busca pelo reconhecimento e não pelo simples fato de ser em Deus algo. Né? Então, eles buscavam esse reconhecimento das pessoas. A preocupação excessiva com a opinião das pessoas era uma marca também. Além de uma inveja por Jesus, além de uma busca por reconhecimento, uma preocupação excessiva sobre o que as pessoas vão pensar, era uma marca nos fariseus, nos saduceus, e além disso, é uma marca em quem se movimenta com um ar de superioridade. Então, costuma até isso trazer uma extravagância, né? Uma forma de ser, de se vestir, de falar. Então, os fariseus falavam de uma forma diferente, se vestiam de uma forma diferente, alongavam os seus filanctários, que eram uma demonstração da sua crença em Deus, costumavam ser de uma maneira, então, extravagante, para demonstrar ao outro, para que a opinião do outro fosse formada a partir de como eles se vestiam, falavam e até mesmo a sua forma de ser, né, em si. Então, necessidade de demonstrar segurança e exibir suas próprias conquistas também é uma marca de complexo de superioridade, além de uma demonstração de orgulho, né? A dificuldade de receber críticas é muito comum em tais situações. Então, os fariseus eles não aceitavam as críticas que Jesus fazia, nem reconheciam os seus próprios erros, que é uma marca em quem se movimenta constantemente com ar de superioridade. Não aceita crítica, não enxerga os próprios erros, mas facilmente enxerga os erros dos outros. Necessidade de justificar o tempo todo também é uma marca muito forte em quem se movimenta com um complexo de superioridade. Tudo justifica, tudo se explica. E o que precede isso também é um perfeccionismo. É uma mania de fazer tudo nos mínimos detalhes, aquela perfeição e a cobrança que o outro também seja perfeccionista, seja perfeito em tudo o que faz.
Bem, nós temos visto aqui que ser humilde é uma virtude, né? É uma qualidade, ela nos credencia, ela nos aponta uma escada para a honra. Então, pensando sobre esse fermento dos fariseus, que Jesus fala, cuidado, não levem esse fermento dos fariseus. Acontece uma sequência dentro do texto, no capítulo 16, esse fermento farisaico que eu acabei de narrar aqui e demonstrar várias de suas manifestações, nós então temos uma sequência do capítulo 16 em que Jesus pergunta para os discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. E os discípulos falam, fulano, beltrano, ciclano, o povo diz que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. E na verdade ele pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Então Pedro, ele declara em alto e em bom som, com toda a compreensão, você é o Cristo, você é o Filho de Deus vivo. E Jesus então olha para Pedro e fica alegre, né? Porque na verdade aquilo teria sido o próprio Pai, o Pai que está no céu, revelado a Pedro aquela verdade. E em sequência, e a partir disso, Jesus começa a mostrar em particular aos discípulos, de forma mais aberta, a necessidade que ele tinha de ser levado para Jerusalém, para ser crucificado, para ser julgado pelos anciões, para ser colocado diante de Pilatos, enfim, pelas autoridades competentes, e ser então morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, naquele instante, acabara de acertar, agora ele dá uma demonstração de ego, né? de superioridade, de querer saber até mais do que Jesus, e diz assim, de maneira nenhuma isso pode acontecer, e começa a repreendê-lo para que isso não aconteça com Jesus. E Jesus o repreende e fala, Pedro, arreda-te de mim, porque você não cogita das coisas dos céus, né? Mas você está se movimentando, andando com as visões, com o pensamento da terra. Então, naquele momento, Pedro foi extremamente orgulhoso e altivo, mas de uma maneira muito natural, como um homem se manifestando, não querendo mal para o mestre. Porém, ele estava dizendo a Jesus que ele sabia mais do que o próprio Jesus. E quantas vezes nós, quando estamos com complexos de superioridade, não percebemos, nós queremos dizer a Deus o que é certo e não ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós, ou o propósito com aquela situação. Então, eu quero pensar aqui um pouco que eu entendo Pedro. Eu quero pensar aqui um pouco que eu entendo os discípulos quando eles começam a brigar entre si para saber quem era o maior. Já que é uma tendência dos fariseus e de qualquer líder religioso, quando começa a receber muita instrução, muita informação, muito conhecimento acerca das coisas de Deus, começa a pensar que tem todas as respostas. E não é bem assim, nós não temos todas as respostas. Na verdade, a resposta certa vem do Senhor, ainda que ela não seja do meu agrado, mas a resposta certa sempre nós encontramos no Senhor, porque Deus não se movimenta, na verdade, por probleminhas da terra. Ele se movimenta por propósitos, e os propósitos dele, seus pensamentos são bem mais altos do que os nossos, são inatingíveis pela mente humana. Nós não conseguimos compreender as suas movimentações, a não ser que ele as explique. Então, perceba que todo aquele que começa a receber instrução, começa a ter luz e iluminação a respeito das coisas do alto, pode desenvolver um orgulho como qualquer outra pessoa, em qualquer outra área do conhecimento, do saber, começar a se movimentar, tendo todas as respostas, achando que sabe tudo e desprezando então o outro. Então preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Na sequência disso, Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar. E a Bíblia fala que enquanto eles oravam, o rosto de Jesus se transfigurou, o rosto de Jesus passou a brilhar e as suas vestes ficaram resplandecentes como luz. E ele se desvendou, ele tirou o véu para que eles vissem a sua deidade, para que eles vissem quem ele de fato era. E naquele momento Moisés e Elias estão ali ao lado de Jesus conversando. Nesse momento em que os discípulos estão vendo ele orar, o Moisés e o Elias, os grandes profetas do Antigo Testamento, se não os maiores, começam então a conversar com Jesus e uma voz do céu brada, dizendo: este
é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu gosto, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito, entende? Tenho todo o meu prazer. Então este momento foi maravilhoso, só que a Bíblia fala que foi um momento em particular em que ele levou Pedro, Tiago e João. Então, na sequência disso, eles saem desse lugar e Jesus pede que eles não contem isso para ninguém, que não divulguem isso para ninguém. E então perceba que nós temos ali uma revelação, nós temos ali um momento de Deus se revelando ao homem de uma maneira ímpar, e que, como eu disse anteriormente, quando a gente começa a receber essa luz de Deus, esse conhecimento, esse entendimento de Deus, pode começar a botar um orgulho, tipo como se fosse uma coisa que só eu sei, sabe, que ninguém mais sabe, e a gente começa a olhar para os outros como meros mortais. Então, de repente, eles saem dali, e a Bíblia relata que um pai entrega um filho para eles, para os discípulos, para que eles expulsassem um demônio, já que esse demônio, quando vinha sobre esse menino que era um filho único, isso está escrito em Lucas, se você ler Lucas e Mateus, você vai ter uma boa narrativa, uma narração mais completa, né, do todo. Agora, se você olhar só por parte de Mateus, vai dizer que Mateus Mateus diz lá que essa criança ela entrava no fogo, entrava na água, e a Bíblia o chama lá de lunático. Em outras palavras, em tempos antigos, essa palavra ela dava uma derivação para traduções que a gente tem hoje mesmo, que é de aquele cara que tem a convulsão, né? Convulsiona, e a epilepsia, no caso, e também dava uma ideia de loucura, né? Já que naqueles dias, e a Bíblia foi escrita em grego, naqueles dias de pensamento grego, as manias, ou seja, por isso que nós temos maníaco, depressivo, maníaco, o bipolar, então, transtorno maníaco depressivo. Então, essa ideia de mania dava a ideia de loucura. Com Aristóteles e outros pensadores daqueles dias, eles traziam a mudança e a variação de humor ou de afeto como manias, como loucuras. E daí vem as origens dos termos que nós temos e aplicamos hoje nas doenças, né? Nas doenças que estão aqui. Então, nós temos ali um jovem que era um doente e que estava possesso, e que os discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. Tendo em vista que esses demônios que atuam sobre a mente, do meu ponto de vista agora falando, nós tínhamos ali uma doença almática que seria tratada nos nossos dias com remédios, e nós temos um problema espiritual dos demônios. Então, Jesus, que não está com problemas aqui, que é curado, ele tem condições de estender a cura, já que os discípulos não conseguiram curar, e eu entendo que o motivo é porque simplesmente eles estavam desenvolvendo um superego muito elevado. Eles estavam desenvolvendo um complexo de superioridade naquele momento, que eles não conseguiram se portar na condição de humildade, tendo em vista que a palavra que Jesus usa para expulsar o demônio, no original, dá uma ideia de que Jesus respeita a condição de anjo caído, por assim dizer. É um demônio? Mas outra hora tinha autoridade e era um anjo caído. E como eu sou homem, e Jesus naquele momento homem, precisamos nós entender que somos feitos como homens menores do que os anjos. E os anjos são menores do que Deus. Então ele se posiciona como homem, Jesus, esvaziando-se de ser igual a Deus, mas se posicionando como um homem e não ofendendo, não sendo criança, não sendo infantil ou orgulhoso em exercer a sua autoridade. Ele simplesmente expulsa o demônio e, de uma forma muito simples, olha para os discípulos em sequência, já que eles não entenderam o porquê do motivo deles não conseguirem expulsar o demônio. Eles olham para Jesus e perguntam: Jesus, por que motivo, né, nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus olha para ele: por causa da pequenez da vossa fé. E entenda, não tem a ver com fé que é pequena, achatada, ou fé que é grande, sabe? Que é
super, não tem a ver com isso, tem a ver com a duração daquilo que você ouviu, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra fé, pistis, no original, no grego, quando eu falo assim, eu estou me movimentando com fé, é porque eu prestei atenção em algo que Deus falou, ou eu li algo que Deus falou, prestei atenção e obedeci e confiarei nessa palavra. E o tempo que eu, além de ouvir com atenção, o tempo que eu passo obedecendo essa palavra, e o tempo que eu passo confiando em Deus sobre essa palavra, é que dá a ideia do tamanho da minha fé. Por isso Abraão é o pai da fé, os patriarcas são nossos pais da fé, porque eles creram com uma longa duração. Não é dizer que esse tem pequena fé ou aquele tem pequena fé. Na nossa tradição ficou assim, mas é o quanto de duração, em termos de tamanho de duração, eu acredito naquela palavra que eu ouvi da parte de Deus, que eu ouvi com atenção da parte de Deus. A questão aí está, eles estavam trazendo consigo o fermento dos fariseus, o que isso então desabilitava eles para expulsar demônios, tendo em vista que o orgulho é o caminho do reino das trevas. As trevas caíram por causa do orgulho. Os anjos caíram por causa do egoísmo, do orgulho, da altivez, do sentimento e complexo de querer ser superior. Então, se eu me movimento, ainda que falando do reino dos céus, usando no meu coração uma linguagem interna que de trevas, eu não tenho autoridade sobre as trevas. Mas quando eu esvazio-me de mim mesmo, me submeto a Deus completamente, perceba que Jesus, o apóstolo Tiagão lá, que escreve no final na sua carta, escreve o seguinte: sujeitai-vos a Deus e resisti a Satanás, e ele então fugirá de vós. Combater reino das trevas tem a ver com sujeição total a Deus. E a resposta de Jesus para os seus discípulos naquela hora, naquele momento, foi: existem castas que não saem sem jejum e oração. E o jejum e oração não tem a ver com a casta, tem a ver com o quebrantamento meu, pessoal, de sujeição a Deus. Quando eu passo a jejuar, eu estou dizendo: Deus, eu tenho fome das suas coisas, eu tenho fome de ti, eu não tenho fome só das coisas da terra. Eu estou dizendo: eu quero me render a ti, eu me submeto à sua vontade, eu estou aqui quebrantado para ouvir a sua vontade, eu estou aqui buscando, entendendo que nem só de pão vive o homem, mas que toda palavra que procede da boca de Deus, essa eu preciso. Então o jejum tem a ver com submissão e sujeição à vontade de Deus. E oração, nós sabemos também que é uma maneira que nós até rejeitamos as nossas manifestações mais humanas. Nós subjugamos a nossa carne, nós conversamos com Deus e mantemos uma comunhão então com Deus. A resposta de Jesus para eles, pelo motivo sobre o qual eles não conseguiram expulsar, tem castas que sem jejum e oração não podem ser expulsas. Mas a questão não é o jejum e oração. A questão é o que o jejum e oração produz dentro de nós. Aquilo que eles estavam carregando, o fermento dos fariseus. E aí, por eles não compreenderem, não terem prestado atenção nos ensinos de Jesus, dizendo: não carreguem, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com isso. Eles não prestaram atenção. E aí Jesus então usa uma palavra que no original pequena fé é apisteus, apistia. Apisteus é uma palavra que dá esta ideia, uma ideia de o oposto da fé. O oposto da fé é não ouvir com atenção. O oposto da fé é não obedecer. O oposto da fé de pistis é não confiar. Então, naquele momento, eles não ouviram com atenção, eles não estavam obedecendo, eles não estavam confiando naquilo que Jesus estava falando. E aí, acontece que, na sequência, o texto mostra Jesus entrando dentro de Cafarnaum e ele é interrogado, inquirido, na verdade, Pedro é inquirido por algum responsável da coleta de impostos lá do templo, sobre o imposto do templo, o estáter, E aí, um valor que Jesus e Pedro deveriam pagar como imposto. E Jesus dá mais um ensino para Pedro. Jesus diz a Pedro: Pedro, olha, porque Pedro pergunta: Jesus, estão cobrando para a gente os impostos ali. E Jesus se antecipa quando Pedro entra para falar com ele. Diz: Pedro,
de quem os reis da terra cobram impostos? E Pedro responde, Jesus responde já, né? De quem que eles cobram impostos? Dos filhos ou dos de fora, dos forasteiros? Pedro, então, entende o que ele está dizendo, já que os forasteiros que eram cobrados impostos, os reis da terra, não cobram impostos de seus filhos. Então, preste bastante atenção. Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras, você já reconheceu que eu sou o Cristo. Então, o templo é meu, é do meu Pai. Mas eu, como filho de Deus, vou obedecer. Ele disse para Pedro, para que eles não se escandalizem, vá lá, pesque um peixe. E Pedro, então, vai lá, pesca o peixe e pega de dentro da boca do peixe uma moeda, um estáter, né? Um valor que era em prata, o suficiente para pagar o imposto do templo de Jesus e de Pedro. Jesus está dizendo para Pedro, nós somos filhos, eu sou filho. Filho não paga imposto na casa do pai. Mas ainda assim, por enquanto, para que não se escandalize, vamos pagar, Pedro. Jesus então mais uma vez se esvazia. É esse o caráter do mestre. É essa a essência de Jesus. É estar vazio de si mesmo. Então, em sequência, essa conversa toda que nós dissemos no início do texto, Pedro, após encontrar o dinheiro pago, eu fico me colocando no lugar de Pedro. Vivenciar, experimentar, ver coisas tão sublimes e receber luz de Deus, entendimento de Deus sobre verdades e enxergar a luz em Deus que alguns não enxergam. Pode começar a fazer dentro de nós, produzir dentro de nós um orgulho que eu entendo, Pedro. Talvez um sentimento farisaico de fermento, né? De superioridade em algumas coisas. E quando nós identificamos essas coisas, podemos estar em meio a uma discussão de que quem é o maior. Como os discípulos se manifestaram. Quem é o maior entre nós? Seja no trabalho, seja no que quer que seja, o conhecimento produz um certo orgulho. E você pode se perguntar quem é o maior. E é se achar talvez o maior. E nessa hora tratar o outro com desprezo. Não levar em consideração a opinião das pessoas ou o tempo das pessoas de aprendizado sobre as coisas. Sim, eu entendo Pedro. Sim, eu entendo os discípulos. E não o julgo. Talvez faria pior. Talvez nós fizéssemos pior ainda. E a grande questão é, o que fazer quando eu tenho uma necessidade de ser o melhor? Quem é o maior no reino dos céus? A pergunta é de fato de grandes implicações. Qual será a principal distinção no reino dos céus? E a resposta, ninguém a não ser Jesus poderia ter dado. A principal glória nos céus e a verdadeira inclinação celestial, a principal das graças é a humildade. Aquele que é o menor entre vós, esse será o maior. Lucas 9, verso 48. Aquele que é o menor entre vós, esse será o maior no reino dos céus. Agora que nós aumentamos um pouco o conhecimento sobre o lugar da humildade, os ensinamentos de Jesus, você concorda ou não concorda com o que foi falado? Gostaria muito de ouvir o seu comentário. Deixar o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, se você tem experiências, se você tem versículos, se você tem algum texto que me ajuda a aumentar o meu conhecimento e o seu conhecimento sobre as coisas de Deus. Então deixe aqui nos comentários. Não se esqueça, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com alguém, pode ser que alguém precise ouvir essa palavra. Deixe o seu like, deixe aqui o seu joinha, compartilhe o vídeo. Você me ajuda então a divulgar a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui de coração para coração essa mensagem. A paz, irmão.